Olá, seja muito bem-vinda ao canal mais constelado do Brasil. Eu sou Fátima Silva, instrutora, treinadora de constelação familiar e desenvolvimento de pessoas. É um prazer estar com você. Para quem não me conhece, eu trabalho com constelação familiar desde 2008. Pois é, algumas pessoas estão ouvindo isso agora. Bom, eu nasci em 81, você faz as contas aí. Em 2008 foi a minha primeira formação. Apesar de eu já ouvir falar de constelação familiar em 2006, estou aí nessa jornada há bastante tempo. Então, depois de um tempo estudando, eu resolvi compartilhar isso com muitas pessoas e com você que está aqui nesse vídeo. Mas vamos lá, o que você pode fazer hoje que vai ajudar a sua vida amorosa a se transformar? Bom, o que a gente precisa primeiramente ter no nosso coração é que nós viemos de fruto, nós somos frutos de uma relação amorosa. Eu tenho um vídeo aqui onde a gente fala para você destravar a sua vida amorosa, né? Destravar a sua vida, seus relacionamentos amorosos, e eu falo exatamente sobre isso, sobre a importância da gente olhar para os nossos pais sem julgá-los, porque muitas vezes a gente critica ali aquele pai, fica do lado da mamãe, criticando aquele pai, e aí daqui a pouco o homem não presta, outro não presta, outro não presta, e aí ninguém presta. O contrário também. Eu tenho uma relação muito boa com meu pai, mas a minha mãe faz algo que eu discordo, então eu fico criticando, e eu fico com dificuldades na minha vida amorosa e eu não entendo por quê. Bom, o melhor é que a gente saia desse lugar de mediador dos pais. Eles são grandes. Bom, eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas eles limparam a sua região glútea na época em que você era um bebê, então não cabe a você agora ficar dizendo a eles o que eles devem ou não fazer. Seria muito estranho. Se você acha que você tem o direito de fazer isso, imagina o seu filho, ou se você não tem filho, quando você tiver esse mesmo filho colocando o dedo ali na sua relação e dizendo que você não é bom o suficiente para o seu parceiro, ou que o pai dele não é bom o suficiente para ele. Verifique o que você sente quando você muda de posição, quando você vai para essa posição de pai e mãe. Toda vez que você tiver dificuldade em olhar para o seu pai e para sua mãe, pensa no seu filho fazendo aquilo com você, tomando essa atitude. Isso vai ajudar você a olhar por um ponto de vista que não é o ponto de vista da sua mãe, mas o seu enquanto pai ou mãe de uma criança. Isso vai te ajudar muito, tá bom? Então, quando a gente olha para os nossos pais de uma forma diferente, a gente precisa olhar para eles também como pais, mas muitas pessoas querem olhar apenas como filho. Isso não vai ajudar você a compreender o que se passa na situação deles, tá bom? Então essa é a dica número 1 de hoje. A dica número 2 é: você precisa fazer as pazes com todos os seus parceiros anteriores. Exatamente. Você não precisa ir lá bater na casa da pessoa e dizer: olha, você me magoou muito, mas eu vim aqui perdoar você. Não, você não precisa. Você precisa lembrar da pessoa e estar em paz, saber que o que você fez foi o que você conseguiu, saber também que você deu o que você tinha na relação. E ainda que você tenha feito muito ali por aquela pessoa e aquela pessoa tenha simplesmente sumido, ido embora e sequer dado uma chance de vocês seguirem adiante, é importante a gente entender que talvez esse seja o nosso também aprendizado, aprender a lidar com pessoas que não agem como a gente gostaria. Muitas vezes a gente está numa relação e a gente diz assim, mas eu não faria isso. Bom, o fato de você não fazer algo não impede que outra pessoa faça. Por exemplo, eu tenho amigos que fumam. O fato deles fumarem não faz com que outra pessoa fuma, concorda? E o fato de outras pessoas não fumarem também não vai fazer com que essas pessoas parem de fumar. E eu usei o cigarro porque é algo muito fácil da gente entender. Mas às vezes a gente leva isso para a nossa vida. Ah, eu jamais faria isso com ele. Mas ele fez com você. Então, o fato de você não ser capaz ou não ser educada para isso, ou a sua índole não ser essa, não dá a você uma primazia de comportamento, nenhuma bandeira que você possa levantar, mas eu não fazia, então você está errado. Então a gente precisa reformular isso dentro da gente e entender que muitas vezes a gente quer do outro aquilo que ele não tem para dar. E essas bandeiras também são situações onde a gente quer que o outro tenha algo que ele não tem mais para dar. Outra coisa que a gente precisa parar de fazer, né? A terceira situação são as exigências. A gente muitas vezes exige de uma pessoa que ela não seja aquilo que ela é.
Às vezes a gente quer que uma pessoa seja diferente do que ela é. É como se eu pedisse para a noite não ser mais noite. Ou como se eu pedisse para o sol não brilhar. Ou como se eu pedisse para um passarinho na rua não cantar. Às vezes a gente está numa situação, numa relação, e o que que a gente faz? A gente quer exigir do outro algo que é nosso, uma falta nossa. Ou uma falta que nós temos dos nossos pais. Meu pai não me deu isso, então eu achei que você fosse me dar. Minha mãe não me deu isso, então eu achei que você fosse me dar. Mas a realidade não é assim. Muitas vezes nós mesmos sequer conseguimos oferecer aquilo que o outro quer. Às vezes a outra pessoa quer algo que a gente não concorda. Quer que a gente seja dia quando a gente é noite. Quer que a gente supra algo deles. Então é importante que a gente entenda que muitas vezes as pessoas abandonam relações porque elas não conseguiram algo que elas esperavam que o outro desse. Ou seja, eu quero algo de você, você não vai me dar? Ah, é? Então, acabou. Ou seja, eu ainda estou na criança exigindo algo de quem? Dos meus pais, porque através da pirraça, ele não é bom o suficiente para mim porque ele não faz o que eu quero. Então, a gente precisa olhar para isso com mais carinho. Porque cada vez que a gente aplica essas três dicas que eu dei, olhar para o pai e mãe como primeiro relacionamento, né? Olhar para os seus parceiros anteriores com carinho, olhar para suas exigências como uma atitude infantil, são situações que vão fazer com que a gente amadureça na relação. Então é importante que você comece a partir de hoje a aplicar isso no seu dia a dia. E olha, não só nos relacionamentos amorosos, mas também nas amizades. Cada vez que você se coloca nesse lugar, onde você tem consciência de que você é um ser, que o outro é o outro e que cada um vem com a sua história familiar, isso vai fazer com que você consiga olhar o humano e não as suas ideias sobre o que um humano deva ser. E muitas vezes as pessoas querem fazer exatamente isso. Pegar uma ideia do que elas acham certo e querer que a outra pessoa reproduza. Isso não é possível. E é por isso que tantas relações acabam. Porque eu gostaria que ele fosse de um jeito, ou eu gostaria que ele não quisesse de mim, ou gostaria de poder dar aquilo que eu não posso dar. Então as pessoas vão ficando na falta de diálogo e muitas vezes vão tratar mal aí parceiras, levando até a um fim, porque eles não estão tendo as suas exigências emocionais e infantis preenchidas. Então, olha para isso com carinho, começa a aplicar. Vou pedir para você começar a aplicar isso imediatamente. Comenta aqui para mim qual foi a exigência que você fez de alguém e que não foi preenchida e você ficou muito chateado, muito chateada. Por que eu estou falando isso? Porque isso geralmente acontece nos relacionamentos quando a gente é mais novo. Depois a gente vai amadurecendo a ideia, entendendo que o outro não é bem o que a gente gostaria que ele fosse, mas simplesmente quem ele é, e isso deve ser suficiente pra gente. Então, espero você aqui amanhã também às 21 horas. Comenta aqui pra mim, fala pra mim qual a cidade que você tá falando, porque vai ser um prazer também saber aqui, dar um oi aí pro pessoal. Ó, já tem o pessoal aqui da Bahia, tem pessoal de Tocantins, tem pessoal do Sul. Você é da onde? Conta aqui pra mim, tá bom? Então, ó, um beijo pra você. Ah, ia esquecer. Quem quiser tem o desafio Sorte no Amor, eu vou deixar o link aqui embaixo. Esse desafio vai ajudar você a superar dores e traumas emocionais que você pode estar carregando ao longo da sua vida. Ele é um desafio de 8 dias, é um curso bem bacana, com resultado bem especial. Inclusive, eu tenho algumas alunas que, após fazerem esse desafio, elas encontraram parceiros e estão felizes, e uma inclusive vai casar agora recentemente. Na verdade, duas vão casar. Então, para você que quer desemaranhar a sua vida amorosa, essa é uma excelente oportunidade. Então, espero vocês, vejo você no curso também, com grande amor, grande carinho. Nos vemos em breve.